A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra em Gálatas capítulo 6, verso 17, que diz assim: Finalmente ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Mais uma vez, finalmente ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo o apóstolo Paulo falando à igreja de Gálatas que ele trazia no corpo as marcas de Jesus. Essas marcas, ele não estava se referindo a feridas, ele não estava se referindo a machucados. Apesar dele ter sido chicoteado, apesar dele ter sido apedrejado, apesar do corpo dele ter sido marcado também por causa da perseguição ao Evangelho, mas não é esse tipo de marcas que o apóstolo Paulo vai falar aqui. Ele vai falar de marcas profundas que eu quero trazer para vocês. Mas é necessário entender o seguinte: quando Paulo escreve à igreja de Gálatas, ele vai falar uma coisa que eu vou ficar assim perplexo e vou trazer para vocês. Algo que me deixou perplexo e vou trazer para vocês. Ele vai falar a respeito de que ele se admirava que os Gálatas estavam passando para outro evangelho. Não o evangelho que ele pregou, não o evangelho que ele anunciou, não o evangelho que ele implantou, mas para outro evangelho. Por quê? Pessoas da parte da circuncisão vieram até a igreja de Gálatas e estava pervertendo a fé dessas pessoas. Estava fazendo com que essas pessoas deixassem de acreditar que a pessoa é justificada apenas pela fé em Cristo. Eles estavam dizendo o seguinte, o pessoal da circuncisão estava dizendo o seguinte: olha, se vocês não se circuncidarem, de nada adiantará vocês aceitarem Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês. Se vocês não guardarem as leis de Moisés, de nada adiantará vocês aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês. Quando isso chega ao conhecimento de Paulo, a igreja já está completamente abalada por esse tipo de outro ensinamento, de outro evangelho que chegou até eles. Paulo então vai dizer o seguinte: admira-me que tão depressa passaste daquele que eu anunciei, aquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Quando eu olho para isso, meus amados irmãos, eu vejo que tentaram perverter a fé dos Gálatas para que eles seguissem um outro evangelho, não o evangelho de Cristo, o evangelho aonde o justo é justificado pela fé em Cristo, mas um evangelho onde eles teriam que perder a liberdade deles em Cristo, se circuncidar, seguir as leis de Moisés, não sendo eles judeus. Então aquilo chamou a atenção de Paulo, porque a igreja estava abalada pelaquele falso evangelho, a igreja estava se corrompendo pelaquele falso evangelho, havia aqueles que estavam lutando pelo verdadeiro evangelho, havia aqueles que tinham aderido ao falso evangelho. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, vocês têm que parar de se morder e devorar uns aos outros.
Não useis a liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne. Né? O apóstolo Paulo ele vai justamente acabar com a briga que estava existindo dentro da igreja dos Gálatas, porque uns tinham aderido ao falso evangelho e outros estavam na defesa do verdadeiro evangelho. Quando eu olho para isso, eu vejo que os dias atuais não é muito diferente desse tempo. Porque hoje nós vemos pessoas, falsos ensinadores, falsos profetas, falsos pastores, pregando um outro evangelho. Um evangelho onde está sendo mudado princípios e valores bíblicos, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, dizendo que a Bíblia é insuficiente. Eu quero deixar registrado aqui que a palavra de Deus é inefável, é infalível, é inerrante. Nós temos que seguir a palavra de Deus nos seus princípios e valores deixados por Cristo e deixados pelos seus apóstolos. A palavra de Deus não pode ser mudada, a palavra de Deus não pode ser atualizada, a palavra de Deus não pode ser adulterada. Então que possamos batalhar pelo verdadeiro evangelho, o evangelho que diz não ao pecado, o evangelho que fala da renúncia da carne, o evangelho que nos leva a fazer a vontade de Deus, um evangelho que nos leva a honrar princípios e valores deixados por Cristo e pelos seus apóstolos, que a gente possa dizer não àqueles que estão dizendo que a Bíblia é insuficiente, que a gente possa dizer não àqueles que estão dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia tem que ser atualizada, que a gente possa dizer não a tudo isso é mentira do diabo, tudo isso é enganar as pessoas para levar as pessoas para o inferno, que possamos ser fiéis ao verdadeiro evangelho, que possamos acreditar sempre que a Bíblia não precisa ser atualizada porque ela é mais atual do que o dia de amanhã. Que possamos crer sempre que a Bíblia é inerrante, é infalível palavra de Deus. Esses que dizem que a Bíblia tem que ser atualizada e que ela é insuficiente, esses têm que se converter, têm que se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e entregar a vida deles a Cristo como Senhor e Salvador, porque eles estão pervertendo a fé de muitas pessoas e enganando muitas pessoas. Então, se tem uma coisa que eu quero deixar registrada aqui no início dessa mensagem é: vamos dizer sempre não aos falsos ensinos, aos falsos profetas, aos falsos pastores e aos falsos mestres. Que possamos dizer sempre não ao falso evangelho. Mas o evangelho que nos leva a renunciar à carne, o evangelho que nos leva a dizer não ao pecado, o evangelho que nos leva a valorizar e a seguir e a honrar princípios e valores deixados por Cristo pelos seus apóstolos. Esse é o verdadeiro evangelho. Agora, o evangelho que diz que a Bíblia é insuficiente, esse é o falso evangelho e esse está repreendido em nome de Jesus. Quando eu olho para esse texto aqui, que nós acabamos de ler, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele trazia no corpo as marcas de Jesus. E eu quero aqui trazer para vocês algumas marcas que nós temos que ter dentro de nós e levar essas marcas às pessoas que têm contato com a gente, às pessoas que passam pela nossa vida, às pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Nós temos que levar essas marcas a todas as pessoas. E que marcas seriam essas? Seriam as marcas de Cristo em nós. E eu quero aqui trazer alguma dessas marcas para que a gente possa glorificar o nome de Deus, para que o nome de Cristo possa ser glorificado, para que o Evangelho através de nós possa ser anunciado, para que vidas venham se render a Cristo, para que vidas venham se converter e entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. A primeira marca que a gente tem que manifestar aos homens é o amor ao próximo. Amar ao próximo, mesmo com todas as nossas diferenças. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu posso pensar diferente de você, mas eu tenho que amar você. A Bíblia diz que tem uma coisa, né? A ninguém deveis nada a não ser o amor. O apóstolo Paulo falando aos Romanos, se tem uma coisa que eu devo a você e que você me deve, é o amor.
eu devo te amar e você deve me amar. Então que a gente possa amar uns aos outros, mesmo com as nossas diferenças, mesmo com as nossas discordâncias. Que as diferenças e as discordâncias nunca possam anular o amor entre nós. Então que você possa amar o próximo como a ti mesmo. Que você possa amar o próximo como Jesus ama cada um de nós. Jesus falou: eis que um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então que a gente possa amar o próximo como Jesus ama cada um, que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos, que o amor ao próximo, o amor àqueles que estão do nosso lado, o amor àqueles àqueles que estão padecendo, aqueles que estão completamente sem nenhum tipo de provisão, um amor àqueles que estão sofrendo, um amor àqueles que estão nesse momento numa situação muito difícil. É isso que a gente tem que manifestar. A gente tem que manifestar amor àqueles que sofrem, a gente tem que manifestar o amor àqueles que não estão sofrendo, que estão bem de vida também. A gente tem que manifestar o amor a todos, a gente tem que amar a todos de igual maneira. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, nós não podemos tratar uns de uma maneira e outros de outra maneira. Nós temos que tratar a todos de igual maneira, do mesmo jeito, sem diferença alguma. Se tem uma coisa que a palavra de Deus condena, é a acepção de pessoas. Quantas pessoas estão tratando os outros com diferenças, né? Tratam melhor um grupo de pessoas e o outro grupo de pessoas tratam de uma maneira pior, mais desqualificada. Que isso nunca possa acontecer na nossa vida. Que a gente possa amar a todos de igual. Que a gente possa amar as pessoas sem acepção de pessoas. Que a gente possa amar as pessoas com as nossas diferenças, com as nossas discordâncias. Que a gente possa amar a todos de igual maneira. Porque é isso que Jesus nos ensinou. Amai o próximo como a ti mesmo. E para eu poder amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo, eu tenho que cuidar de mim. Não é verdade? Ninguém consegue primeiro amar o próximo se não amar a Deus. Porque ninguém consegue amar ninguém sem amar a Deus. Por isso amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. Então primeiro eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Depois eu tenho que me amar e amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então que você possa amar a Deus acima de todas as coisas, honrar a Deus, viver uma vida para glorificar e exaltar a Deus, que você possa amar a si mesmo, que você possa cuidar de você, que você possa amar o próximo como você ama você, que você possa amar o próximo assim como Jesus ama cada um de nós. Receba essa palavra em nome de Jesus. A segunda grande marca que eu quero falar aqui é a marca do perdão, perdoar quem nos ofendeu e maltratou. É difícil isso, né? Para muitas pessoas é muito difícil perdoar, né? Se tem algo no Pai Nosso que é sempre ressaltado, né? Que a gente possa perdoar aqueles que nos ofenderam, né? Assim como Jesus, assim como Deus perdoou as nossas ofensas. Então que você possa manifestar o perdão. O perdão àquele que te magoou. O perdão àquele que te entristeceu. O perdão àquele que virou as costas para você, que fez alguma coisa contra você, que você possa perdoar essa pessoa. Não deixe que a mágoa, que o rancor, que o ódio, que o ressentimento tome conta do teu coração. A falta de perdão não faz mal à pessoa que você odeia, faz mal a você mesmo. Porque a falta de perdão te corrói como um câncer. Tem pessoas que têm muito dinheiro, muita fama, muito sucesso, mas tem ódio no coração, tem ressentimento no coração. São pessoas completamente infelizes. Por quê? Porque não liberaram perdão. Estão cheios de mágoa, cheios de ódio, cheios de ressentimento, cheios de raiz de amargura dentro delas. Então que você possa perdoar, que você nunca deixe com que a mágoa, o rancor, o ódio, o ressentimento e a raiz de amargura tome conta de você. Aliás, tem uma coisa que Jesus nos ensinou,
Se a gente perdoa os homens, as ofensas deles, também Deus nos perdoa. Olha que coisa linda, né? Eu só recebo o perdão de Deus a partir do momento que eu aprendo a perdoar. Eu só recebo o perdão de Deus a partir do momento que eu aprendo a perdoar. Então aprenda a perdoar. Mas talvez você esteja dizendo assim: evangelista, é muito difícil, você não sabe o que essa pessoa fez para mim. Essa pessoa me envergonhou, essa pessoa me humilhou, essa pessoa fez coisas terríveis comigo. Existe uma mágoa, existe um ressentimento muito grande no meu coração. Eu quero falar para você que Cristo pode te libertar dessa mágoa. Cristo pode te libertar desse ressentimento e dessa raiz de amargura. Apenas você deixar a verdade, que é a palavra de Deus, entrar no teu coração. A Bíblia diz em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, porque a palavra de Deus vai te libertar de todo sentimento de mágoa, de rancor, de ressentimento, de raiz de amargura. A palavra de Deus vai deixar o teu coração livre de toda a cadeia espiritual ocasionada pela falta de perdão. Você vai ser livre disso, porque a palavra de Deus nos liberta, porque Cristo nos liberta. João capítulo 8, agora no verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, deixa a palavra de Deus te libertar, deixa Deus fazer a obra em você, deixa Cristo fazer a obra em você. Libere o perdão hoje. Pega aquela listinha enorme que você tem, dá nome por nome para Deus e diz: Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, eu perdoo Beltrano, quem for, vai perdoando todo mundo e você vai sentir a liberdade, a paz e o refrigério na alma, como há muito tempo você não tem, como há muito tempo você não sente. Receba essa palavra em nome de Jesus. A terceira grande marca que eu vejo aqui, né, que nós temos que ter, né, na nossa vida, a terceira grande marca de Cristo é a perseverança. Você que está em casa, repita comigo: a perseverança, né? Jesus não desistiu de ir à cruz do Calvário por nós. Não podemos desistir de Cristo por nada nessa vida. Jesus foi até o fim por nós. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus não desistiu da gente, então não desista de Cristo. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então aquele que persevera em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às batalhas, perseguições, não desiste, mas permanece firme em direção ao alvo que é Cristo, esse receberá a coroa da vida. Que você nunca desista de Deus, que você nunca desista de Cristo, por maior que seja a sua luta, por maior que seja a sua dificuldade, por maior que sejam as perseguições que você está passando, que você nunca desista, porque Jesus falou em João capítulo 16, verso 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Jesus falou que a gente seria atribulado, Jesus falou que nesse mundo a gente passaria por isso tudo, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e se nós não desistirmos dele, nós venceremos também esse mundo. E eu quero falar uma coisa para você. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma, ele vai dizer o seguinte: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que nós é de ser revelada. Então continua perseverando. Está passando pela luta, está passando pela prova, está passando pela dificuldade, está doendo, eu sei que está. A perseguição é grande, eu sei que é, mas continua perseverando, indo em direção ao alvo que é Cristo, porque tudo que você está passando hoje não
se compara com o que Deus tem preparado e reservado para a tua vida. E deixa eu falar algo para você hoje aqui. O que Deus tem preparado e reservado para a tua vida vai além do que você pensa, vai além do que você imagina, vai além do que você deseja. O apóstolo Paulo fala em Efésios 3, verso 20, que ele é poderoso para fazer, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, meu amado irmão, o que Deus tem preparado para a tua vida é infinitamente mais do que você já pediu, do que você já imaginou, do que você já pensou. O que Deus tem preparado para nós quando Cristo vier buscar a sua igreja é gozo eterno, é alegria eterna, é algo que não se pode descrever de tão maravilhoso que é algo eterno. Então não desista de Deus, não desista de Cristo. Eu sei que o diabo vai levantar muita gente dizendo para você, chuta o balde. Eu sei que o diabo vai levantar muita gente dizendo para você, abandona a igreja, abandona Jesus, pega essa Bíblia, rasga, joga para o lado, vai viver a tua vida. Eu sei que o diabo vai enviar muita gente para tentar tirar você da presença de Deus. Mas eu vim aqui como profeta de Deus para falar para você, não desista, porque as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que em nós é de ser revelada, com o que Deus preparou para nós. E tem uma coisa que eu quero falar para você, Jesus está voltando. É só você olhar para tudo que está acontecendo. A Bíblia está se cumprindo. Os sinais estão cada vez mais fortes. Então não desista, persevera, porque Jesus está voltando. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Em breve nós sairemos deste mundo para estar com Cristo no reino da sua glória. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento. Jesus vai enxugar dos nossos lados, dos nossos olhos, toda lágrima. Lá vai haver somente gozo eterno, alegria eterna. Lá só vai haver felicidade que não se pode descrever de tão maravilhosa que é. Aleluia, Jesus está voltando, não desista, persevera, permaneça firme na presença de Deus, porque Jesus não desistiu de você. Ele foi ferido por você, ele foi moído por você, ele foi chicoteado por você, ele foi crucificado por você, ele morreu na cruz do Calvário por você, mas ele não desistiu de você. E ao terceiro dia ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Não desista de Cristo, persevera, porque o que Deus tem preparado para você é infinitamente mais. E está chegando o dia de Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, esse grande dia que não vai nos pegar desprevenidos, porque nós vamos estar preparados para encontrar com o nosso Salvador. E o que mais nos anseia é a volta do Salvador. Aleluia! Permaneça firme na presença de Deus. A quarta marca que eu quero falar aqui, que a gente vê em Jesus, é a oração. Jesus orava ao Pai constantemente, por diversas vezes subia ao monte para orar. Que eu e você possamos ser fervorosos na oração. Que a nossa vida possa ser uma vida fervorosa em oração. A Bíblia diz, orai sem cessar. A Bíblia diz, perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Então que você nunca possa deixar o cansaço, que você nunca possa deixar com que as dificuldades que você passou no dia possa impedir você de orar, de falar com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca vi um crente crescer na graça e no conhecimento de Cristo sem oração. Eu nunca vi um homem e uma mulher de Deus crescer na graça e no conhecimento de Deus, em intimidade com Deus sem oração. A oração é fundamental para que a gente cresça na graça e no conhecimento de Cristo, para estreitar o nosso relacionamento com Deus e nos levar a uma grande intimidade com Deus. Então seja como Jesus, seja alguém fervoroso na oração, porque quanto mais Jesus orava, mais ele falava com o Pai. E o que Deus quer de nós é uma vida fervorosa em oração, porque quanto mais orarmos, mais o véu será rasgado, mais aquilo que nos impede de se chegar a Deus será tirado. Quanto mais orarmos, mais próximos, mais íntimos
de Deus seremos. Então que possamos ser fervorosos em oração. Aquele que é fervoroso na oração, ele cresce em fé. E se ele cresce em fé, ele também cresce no conhecimento, na graça e no conhecimento de Deus. Se ele cresce na graça e no conhecimento de Deus, ele anula a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. É por isso que aquele que ora sem cessar, que é fervoroso na oração, ele crescendo em intimidade com Deus, ele cresce em fé e ele cresce em graça e conhecimento. E crescendo em graça e conhecimento, ele está anulando cada dia mais e mais os seus desejos, as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Aquele que é fervoroso na oração, ele é alguém que quando coloca o joelho no chão e a boca no pó, Deus manda a resposta na mesma hora, porque a Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Então que você possa ser alguém fervoroso na oração, crescendo em fé a cada dia mais e mais, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, anulando a sua vontade para estar sempre no centro da vontade de Deus. E aí tudo que você colocar diante de Deus, Deus vai responder na mesma hora, porque aquele que é fervoroso na oração, a sua oração é poderosa e é eficaz e é respondida. Receba essa palavra em nome de Jesus. A quinta grande marca que eu quero colocar aqui é a santidade. Jesus andava com pecadores, mas não tinha parte com o pecado e pregava contra o pecado. Jesus andava com os pecadores, né? Muitos criticavam Jesus porque ele andava com os pecadores. Mas ele disse o seguinte: aqueles que estão bem não precisam de médico. Assim eu vim. Eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para aqueles que estão enfermos. Então Jesus andava com os pecadores, mas ele não se contaminava com o pecado. Jesus andava com os pecadores para levar os pecadores à consciência dos seus pecados, ao arrependimento dos seus pecados e a fazerem a vontade de Deus. Então que você possa andar em santidade, assim como Jesus andou. Que você possa dizer não ao pecado, que você possa dizer não para tudo aquilo que te afasta da vontade de Deus, para tudo aquilo que te leva para longe da vontade de Deus, que você possa dizer não a isso tudo. Que você possa andar sempre procurando fazer a vontade de Deus e colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então hoje renuncia a sua carne, renuncia ao pecado e viva em santidade. Porque aquele que vive em santidade, esse verá o Senhor, esse crescerá na graça e no conhecimento de Deus. Que você possa andar com os pecadores, não se contaminando com o pecado dos pecadores, mas que você possa andar com os pecadores, influenciando os pecadores a se arrependerem dos seus pecados, a se converterem dos seus maus caminhos, a entregarem a vida a Cristo e a viver uma vida que agrada a Deus, esperando a volta do nosso Salvador. Ande em santidade e diga não ao pecado. A sexta grande lição que eu quero colocar aqui é curar enfermos. Jesus curava os enfermos e Deus vai usar você também para curar enfermos. Você crê nisso? Jesus, ele andava e curava os enfermos. E assim como Jesus curava enfermos, ele também nos usa para curar enfermos. Né? Após o Pentecostes, a Bíblia diz que até o enfermo que era colocado diante de Pedro, quando a sombra dele passava, o enfermo era curado. Né? Então que você possa, assim como Jesus, ser uma pessoa que cura enfermos. O nome de Jesus tem poder. Poder para curar enfermos, poder para repreender todo o mal, que você possa usar a sua fé, acreditar que Deus é poderoso para usar você para curar enfermos, para repreender enfermidades, para repreender demônios, para expulsar demônios, para repreender enfermidades e toda espécie de mal. Deus quer te usar de maneira tremenda e poderosa. Jesus falou que nós faríamos os mesmos sinais que ele fez e ainda faríamos maiores, porque ele iria para o Pai. Então que você possa hoje dizer: Deus, eis-me aqui para que se faça em mim a sua vontade, que eu possa, assim como o Senhor Jesus
curar enfermos, estender as mãos sobre os enfermos e no nome do Senhor Jesus os enfermos serem curados. Que você possa, a partir de hoje, deixar Deus te usar com autoridade, com poder, com fogo, com glória. Que você possa ir diante dos enfermos hoje, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus e expulsar toda enfermidade no nome de Jesus, e através do nome de Jesus que você vai usar naquele momento para expulsar as enfermidades possam desaparecer e os enfermos possam ser curados. Receba essa palavra agora. Deus está derramando poder, Deus está derramando fogo, Deus está derramando unção, Deus está derramando a glória dele sobre a tua vida nessa hora, e através da tua vida muitos enfermos serão curados, muitos enfermos serão sarados, porque assim como Jesus curava enfermos, Deus vai te usar para curar enfermos, e através do nome de Jesus você vai repreender enfermos, você vai repreender enfermidades, você vai curar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão sem esperança. Deus vai te usar para que eles possam ser curados de todo tipo de enfermidade, e através da sua vida o nome de Cristo ser glorificado. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus vai te usar com poder, com ousadia, com autoridade para curar os enfermos. Se você já sente essa chamada há muito tempo, mas ainda está tímido, pode ter certeza, a partir de hoje, a autoridade que você precisava, a ousadia que você precisava, a intrepidez que você precisava, Deus está te dando agora, e através de você enfermos serão curados. Assim como Deus usou os apóstolos para curar enfermos, assim como Deus usou muitas pessoas para curar enfermos, Deus está te levantando para curar os enfermos, porque os sinais de Cristo se seguiriam àqueles que creem. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus vai te usar poderosamente para curar enfermos, e através da sua vida o nome de Cristo será glorificado. A sétima lição aqui é a humildade. Jesus nasceu numa estrebaria onde ficavam os animais. Jesus nunca se preocupou com ostentação. O evangelho da prosperidade é uma farsa. O evangelho que te leva a crer que Deus quer que você seja milionário, que Jesus quer que você seja uma pessoa muito rica. Esse evangelho é um evangelho falso. Esse é um evangelho mentiroso. Jesus nunca se preocupou com ostentação. No lugar que ele nasceu era o lugar onde ficavam os animais, para mostrar que ele veio dar o exemplo de sermos humildes, de não sermos pessoas soberbas, de não sermos pessoas arrogantes, de não nos preocuparmos com ostentação, mas de nos preocuparmos apenas em fazer a vontade de Deus. O evangelho de Jesus é o evangelho que confronta o homem nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas iniquidades, para que o homem venha se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos. Jesus veio, diz a Bíblia, para salvar os pecadores. Esse é o propósito de Jesus ter vindo à Terra. Então que você seja humilde, que você nunca seja soberbo, que você nunca seja arrogante, que você nunca se preocupe com ostentação, mas que a tua preocupação seja sempre em fazer a vontade de Deus e estar no centro da vontade de Deus. Diga não à soberba, diga não à arrogância, diga não à altivez, diga não ao orgulho, diga não à ostentação, e viva com humildade, com simplicidade, se preocupando sempre em estar no centro da vontade de Deus. E tudo que Deus tem para você vai acontecer. Pode ter certeza disso. Receba essa palavra em nome de Jesus. E a oitava lição aqui que eu quero colocar para você, a oitava marca, é a sabedoria para pregar e ensinar. Deus vai te dar sabedoria para pregar e ensinar a palavra. Receba essa palavra aí. Deus vai te dar sabedoria para pregar e ensinar a palavra. Jesus tinha sabedoria e todos ficavam maravilhados. Os saduceus, os fariseus se maravilhavam ao ver
a sabedoria de Jesus e tinham inveja dele, perseguiam ele. Saiba de uma coisa, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar sabedoria para que você possa pregar o evangelho, para que você possa ensinar a palavra e as pessoas possam ter a consciência do evangelho e se converterem. Receba essa palavra agora em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que uma unção de Deus está sendo derramada agora sobre a tua vida. Eu profetizo que Deus está hoje derramando sabedoria para que você possa pregar o evangelho, para que você possa ensinar a palavra de Deus e almas venham se converter e entregar a vida a Cristo através de você. Tudo aquilo que impede você de pregar o evangelho, tudo aquilo que impede você de fluir na palavra de Deus, está caindo por terra agora em nome de Jesus. Deus está abrindo o teu entendimento, Deus está te dando sabedoria, Deus está te preparando para uma grande obra que Ele vai realizar através de você e multidões vão se converter. Receba essa palavra agora em nome do Senhor Jesus. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui, eu estou sentindo a unção de Deus aqui, eu estou sentindo o fogo de Deus e a glória de Deus aqui. Receba a unção de Deus sobre a tua vida, receba o poder de Deus sobre a tua vida, receba a glória de Deus sobre a tua vida, receba renovo da parte de Deus aí agora, em nome de Jesus. Deus vai te usar com ousadia. A nona é o poder do Espírito Santo. Jesus soprava sobre os seus discípulos e diz, receba o Espírito Santo. Né? A nona marca que eu vejo de Jesus que existia na vida do apóstolo Paulo era o poder do Espírito Santo. E assim será na tua vida. Receba o poder de Deus aí agora. Receba poder, unção, fogo de Deus aí agora. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Hoje o poder do Espírito Santo está descendo sobre a tua vida para que você possa dar testemunho, para que as pessoas possam ver o caráter de Cristo em você, para que as pessoas possam ver as marcas de Jesus em você, para que as pessoas possam olhar para você e glorificarem a Deus ao verem as suas boas obras. Então receba o Espírito Santo que te coloca na posição, o Espírito Santo que te enche, que te renova, que te restaura, que te aviva, que te liberta. Receba o Espírito Santo hoje sobre a tua vida, seja renovado e restaurado pelo poder, seja cheio do Espírito Santo, porque hoje Deus está te enchendo de poder, de ousadia, de coragem, de intrepidez, de fogo, de unção, de sabedoria, para que você possa dar testemunho e os homens possam glorificar a Deus e se renderem a Cristo. Receba em nome de Jesus. E para a gente terminar, é a obediência ao Pai. Jesus, mesmo sendo Deus, era obediente ao Pai. Você será obediente à palavra de Deus? Que você possa andar sempre em obediência à palavra de Deus. É inerrante, é a infalível palavra. Não precisa ser atualizada, porque ela é mais atualizada do que o dia de amanhã, do que o jornal que vai sair amanhã. Ela é mais atualizada. É inerrante, é a infalível, é a incorruptível palavra de Deus. Que você possa andar em obediência à palavra de Deus. Porque aqueles que andam em retidão, Deus não nega bem algum. Aqueles que fazem a vontade de Deus, Deus não nega bem algum. Receba essa palavra aí, levante as suas mãos e receba. Porque hoje Deus está vendo as tuas necessidades, Deus está vendo as tuas fragilidades, Deus está vendo o que você precisa. E Ele manda te dizer, porque você se colocou na minha posição e porque você hoje vai andar em obediência à minha palavra, eu não te nego bem algum, pois eu te dou do melhor desta terra, porque a minha palavra fala, se quiserdes e obedeceres, comereis do melhor desta terra. Eu te dou do melhor desta terra, eu te dou tudo o que você precisa, eu supro as tuas necessidades em glória e mostro para todos que eu sou Deus na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero terminar aqui dizendo para você, meu amado irmão, se preocupe apenas em glorificar e honrar a Deus, que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Receba essa palavra em nome de Jesus. E eu quero terminar também orando o Pai Nosso por você, depois eu vou fazer uma oração pela tua vida, amém? Então faça assim com as suas mãos, feche seus olhos agora.
E ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero repreender todo o mal sobre a vida dessas pessoas. Eu quero, Senhor, meu Deus e meu Pai, profetizar a tua bênção, prosperando cada pessoa, Senhor, e levando embora toda a dor e todo o sofrimento. Senhor, eu repreendo todo o mal sobre as pessoas que estão assistindo, sobre as famílias, sobre os casamentos, ó Pai, sobre os ministérios. Eu repreendo todo o mal agora em nome de Jesus, e que cada pessoa que assistiu essa mensagem possa apenas se preocupar em viver para te honrar, para te glorificar, em viver, Senhor, meu Deus e meu Pai, para cumprir princípios e valores da sua palavra, porque o Senhor não vai negar bem algum a essas pessoas, e tudo que elas precisam serão dado a elas, ó Pai, porque o Senhor vai suprir cada necessidade dessas pessoas em glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu repreendo toda obra de feitiçaria, eu repreendo toda obra de macumbaria, eu repreendo, Senhor, meu Deus e meu Pai, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, armado e desejado contra a vida dessas pessoas, eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu profetizo, Senhor, meu Deus e meu Pai, que a vida delas serão para te honrar, para te glorificar e te exaltar em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode, para que o Evangelho de Cristo seja anunciado e almas venham ser alcançadas. Que Deus abençoe a cada um. A paz de Cristo.